Olá, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo trazer artigos de cunho moral para as nossas conversações, análises e interpretações e aumento do nosso conhecimento espírita. Hoje nós vamos dar continuidade ao artigo A Cabana do Pai Tomás, que foi publicado em novembro de 1868. E comigo estão os companheiros Sônia Hoffmann e Felipe Rocha. Oi, Soninha. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá a todos os ouvintes, queridos amigos que se encontram aqui, que estão compartilhando conosco este momento de estudo, de reflexão da Revista Espírita. Sempre lembrando que a Revista Espírita ela pode ser encontrada no site da Federação Espírita Brasileira. Todas as pessoas que quiserem baixar, não tiverem a oportunidade de terem em documento fisicamente esta revista, podem baixar gratuitamente do site da Federação Espírita Brasileira, feb.net. Lá todos os números estão presentes e estão ali para que nós possamos cada vez mais nos aprofundar nos estudos e perceber a profundidade de tudo e também o entrelaçamento que existe com tantos temas que são abordados ao longo de toda a obra básica da doutrina espírita. Então, é um prazer estar aqui com o Eduardo, estar aqui com o Felipe, nossos companheiros da Associação Espírita Teresa d'Ávila. E vamos lá, Felipe. Tudo bom, Felipe? Como é que tá? Olá, Sônia. Olá, Eduardo. Tudo bem? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui passando esse tempinho com vocês. E tomara que a gente possa fazer um bom estudo hoje, que com certeza vamos abordar temas muito interessantes. Nós falamos na primeira parte sobre esse livro que é maravilhoso e a gente recomenda visceralmente a leitura dele, né, que é encantador esse livro, A Cabana do Pai Tomás. E vimos que é um livro que tem como tema de fundo principal a escravatura dos Estados Unidos. Vimos também que a história se passa, né, com escravos, primeiro em fazendas de pessoas do norte, do né? sul, Do sul, né? do norte, desculpe. Do norte, que eram cristãs. Por isso, tratavam seus escravos muito bem. Eles tinham bastante regalias, né, como uma das personagens principais, que era uma espécie de escrava Isaura, né, porque ela era muito bem tratada pela senhora, a esposa do fazendeiro, e que depois teve que fugir com seu filho, porque as finanças pioraram da família, e nesse ponto não há cristandade que aguente, né? Supere. Primeiro estão as finanças da casa. Mas quando depois, o egoísmo e o orgulho ainda estão muito fortes, presente, né? Pois é. Porque o fazendeiro não queria se desfazer de muitas coisas, de muitos bens, então, porque se ele se desfizesse de alguns bens, ele não seria necessário. Mas é bem importante isso que tu estás contando, Eduardo, que nós, em princípio, não iríamos abordar, mas nos parece bastante importante que se possa abordar. Quando a escrava ela foge porque ela quer fugir para o Canadá, porque lá não havia a escravidão. Então, ela leva o seu filho, porque ela sabe que o seu marido, que estava em outra fazenda, já havia fugido. Então, ela vai e foge, só que ela é perseguida durante o caminho, e algumas pessoas tentam retardar para que o homem que comprou
essa escrava, este menino, eles tentam retardar o encontro dele com a escrava e com o menino que foi comprado, para que ela tenha mais tempo para fugir. E ela acaba indo e vai para muitas outras cidades e vai se esgueirando entre a mata e vai indo pela estrada, até que ela encontra, né, assim, nós vamos dar um corte, já vamos contar assim uma outra parte. Ela chega e encontra uma pessoa e solicita ajuda, e esse homem diz: vá até a casa da esquina e lá vai encontrar ajuda. Quando ela chega lá, ela é recebida por uma pessoa muito distinta, e essa senhora chama o seu marido, e seu marido era um senador. E este senador fala, e eles escondem a escrava e o menino. Eu estou assim com dificuldade em falar em escravo, porque nós ontem assistindo um programa ficamos sabendo que já não é mais aceito dizer a palavra escravo. Escravo é quando uma pessoa nasce e ela está em escravidão, mas quando ela é comprada ou ela é colocada na relação de escravatura, ela é uma pessoa escravizada. Por isso foi uma professora de história que até falou sobre isso. Então, essa pessoa escravizada, ela é escondida pela esposa desse senador e por este senador. Que eram cristãos também. Que eram cristãos também. E ele relata que eles teriam que levar ela escondida para uma outra família, para que a outra família fizesse a intermediação, porque naquela semana ele tinha, juntamente com outros senadores, assinado de que uma lei de que todos aqueles que auxiliassem escravizados que fugissem também seriam punidos, embora ele fosse um senador que trabalhasse muito pela libertação dos escravizados, mas ele tinha pouca voz. Então, ele decidiu assinar, mas ele continuou com a sua prática de ajudar a esconder e a ajudar os escravizados em suas fugas. Então, ele leva para a família Quaker, não é? Não é uma família, é uma comunidade. É uma comunidade, né? Não é? Uhum. E até eu gostaria de falar, porque os Quakers, que era uma seita religiosa que surgiu no século XVII, e que existe até hoje, né, eles são contra quaisquer incentivo a instituições constituídas, né, eles preferem o respeito, a sinceridade, a bondade e a verdade. E acreditavam desde aquela época que Deus estava dentro de nós, e que isso era o mais importante. E que todos tinham e têm o direito à liberdade. Exatamente, né? Eles também eram contra a escravatura, e por isso, quando apareciam escravizados, né, fugidos, eles abrigavam, né, com todo carinho, com toda atenção, e davam todo o suporte para que eles pudessem, né, ultrapassar a fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Uhum. Né? Então, e é justamente o que essa comunidade faz. Eles auxiliam e ela passa para o Canadá, onde ela reencontra o seu marido e eles vão viver no Canadá. Então, é muito interessante porque, de alguma maneira, os princípios de liberdade, o sentido cristão estava muito forte neles. Eles olhavam muito mais uma pessoa livre, a liberdade, do que eles olhavam para todas aquelas questões que envolviam
o egoísmo, o orgulho ou os bens materiais. Não importava se as pessoas tivessem que vender alguém para poder ganhar dinheiro. Eles consideravam que poderia ganhar dinheiro de uma outra forma. Então, isso é muito, muito interessante, é muito importante. Mas agora, retornando para a própria história do pai Tomás, não é? Onde ele mesmo vai, ele é levado da sua casa e quando ele vai para uma fazenda no sul, ele é levado pela pessoa que o compra. Ele, então, no navio, ele encontra, ele estava ali, ele dorme sob os sacos de algodão, e ele faz amizade com uma menina, a Evangelina, e a Evangelina pede para o seu pai, o Saint-Clair, que compre o pai Tomás, porque ela gosta muito dele. E realmente ele vai, e ele é levado, e ele é muito bem tratado naquela casa. E a Evangelina, com o tempo, ela começa a dizer que ela está recebendo uma intuição de que ela em breve vai desencarnar, ela em breve vai morrer, que ela ficará pouco tempo. Então, o pai Tomás e a tia e o pai, eles cuidam muito dessa menina. E aqui é bem interessante que acontece com ela o que nós percebemos e sabemos que muitas pessoas presenciam no momento do desenlace, que é ver espíritos. Ela via amigos espirituais e ela parte para a pátria espiritual assim com uma fisionomia bastante assim tranquila, bastante feliz, porque ela mesmo diz que ela está vendo aqueles espíritos. Então, que ela está vendo aqueles seres espirituais que estão ali com ela. E isso é fundamental, porque nós temos relatos, vários relatos, não só nas obras escritas, mas também nas nossas vivências, de pessoas que realmente elas vivenciam e sabem, e elas têm essa intuição do desencarne, e elas também presenciam que espíritos estão ali com elas, e muitas até mesmo veem os próprios espíritos e ouvem e conversam com esses espíritos. Felipe? Dentro disso que a Sônia está comentando, eu achei muito interessante que o Kardec vem numa linha, né? Numa linha de apresentações ali, de trabalhos, de temas, enfim, apresentando realmente vários artigos, várias situações que estavam ocorrendo no globo naquele momento, né? Então, são relatos que vão demonstrando como o fenômeno espírita ele não tem local, né? Ele não tem restrição. Ele acontece em todos os povos, de todas as culturas. E o Kardec vem trazendo na cabana do pai Tomás, né? Viu na cabana do pai Tomás, justamente esses relatos que condizem bem com o que a gente está estudando da doutrina, né? Que a doutrina depois vai sistematicamente ser composta. A Sônia até tinha comentado, né, alguns outros 2 livros que trazem bem essa temática, né, Sônia? Não sei se tu poderia nos dizer aí. Sim, o do Robinson Crusoe, que nós já fizemos um programa sobre este livro, mas é possível em algum dado momento retornarmos, porque Allan Kardec ele apresenta 2 artigos onde ele trabalha também sobre este livro e também sobre o livro O Conde de Monte Cristo. Inclusive, no livro O Conde de Monte Cristo, Allan Kardec também esteve presente no momento que o Conde de Monte Cristo ele foi julgado e foi levado preso. Então, ele percebe alguns relatos de caráter cristão e de caráter espírita dentro desses livros, dentro dessa literatura, e ele aborda isso.
E é justamente isso que o Felipe está trazendo, do quanto a doutrina espírita ela não está vinculada a um tempo e a um espaço, né, geográfico, mas ela circula tudo e todos. E isso é uma maravilha nós entendermos e percebermos isto, não é? Que tudo isso perpassa e não tem fronteiras, não tem a fronteira nem no espaço físico e muito menos no espaço espiritual, a fronteira espiritual, não é, Felipe? Sem sombra de dúvidas. E não precisa passaporte também, né? Aliás, precisa de um passaporte, as nossas boas ações, para a gente conquistar melhores lugares, assim, não é? E esse fator de não estar vinculado a uma instituição humana, né, torna realmente a doutrina pura, né? Kardec vai estar abordando isso também em alguns outros textos. Mas um outro fator que eu achei interessante, e que o Kardec também achou interessante, por isso ele pontuou na revista, foi a questão do sonho, né? Ela também relata a questão do limite dos sonhos, né? E do quão esse universo é desconhecido para eles no momento. Então, assim, a gente também depois vai estudar na doutrina espírita, né? Que muitas das vezes o sonho, ele é resultado, né, de um desdobramento do espírito, de uma diminuição do contato com o corpo carnal, né, e de uma maior liberdade para o espírito. Eu acho que ela aborda isso no livro também, né, e é bem interessante a gente tá observando esse ponto. É porque a Evangelina ela tem sonhos e também algumas outras pessoas da família também têm sonhos e vão sonhando e vão percebendo e vão sendo intuídas e vão sentindo que algumas coisas, os próprios escravizados também, eles vão relatando que eles sentem e parece que eles é como se eles recebessem mensagens do mundo espiritual através do sonho. Então, é importante que nós possamos pensar nisso, não é? Que não há uma fronteira nem de lugar, nem de tempo, e nem de entre pessoas, não é? Pessoas que morassem em um determinado local ou que estivessem em uma determinada classe social. Não importa, porque para a espiritualidade, o que importa, sim, é a conexão que possa existir com as leis divinas. E muitos deles estavam bastante conectados com as leis divinas, uma vez que eles estavam na prática do bem, né? Dentro daquilo que eles conheciam, que era o Evangelho. Não é, Eduardo? Exatamente. E é muito interessante, por isso que a gente recomenda muito a leitura e estudo da Revista dos Espíritos, porque esse aspecto de retirar trechos, principalmente de livros clássicos, né, trechos que são claramente espíritas, né, isso é fantástico, mostrando que os fenômenos espíritas eles são tão antigos quanto a própria humanidade. Tanto que nós vamos ver os primeiros fenômenos espíritas no livro dos livros, a Bíblia. Sim. Né? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Aliás, para quem gosta de ler e estudar, né, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, né, nós podemos dizer com certeza que o Espiritismo é a chave para entender muitos fenômenos, muitas passagens que existem no próprio Antigo Testamento. Né? Os milagres de Jesus, por exemplo, estão lá na Gênese, né, de Allan Kardec, explicando como aconteciam esses fenômenos, que não eram os chamados milagres de Jesus. Havia uma explicação, não era nada sobrenatural, não era nada fantástico, né? Havia uma explicação racional e científica através de todos os fenômenos que Jesus realizou
quando estava encarnado entre nós. Não é isso, Felipe? Com certeza, Eduardo. O primeiro livro, inclusive, né, que a gente tem notícia aí, os 10 Mandamentos, é uma obra psicografada, né? Moisés subiu ao monte e recebeu do plano espiritual a obra, né? Sim. O decálogo, enfim. E uma coisa interessante que eu gostaria de comentar aqui é o quanto a leitura da Revista Espírita, né, vai nos aproximando da construção das obras básicas, né? Porque tem um livro chamado, eu não sei nem se ele faz parte das obras básicas, né, mas é o Obras Póstumas, que é um compilado de obras do Kardec que acabaram não entrando nos 5 livros principais, né? E ele vai contando um pouco de como foi feito os livros, como foram construídos, os métodos utilizados, enfim. E nós vemos claramente que durante a execução da Revista Espírita, muitas questões surgiam para o Kardec ali, né? Então, muitas questões que estão no Livro dos Espíritos provavelmente começaram a surgir desses estudos que o Kardec foi fazendo. Originalmente, originalmente o Livro dos Espíritos ele tinha 500 questões, mas a partir da Revista Espírita, ele foi ampliando para a atual versão que nós temos, que são mais de 1.000 questões. 1.019 questões. Então, ele foi ampliando justamente porque ele fez estudos investigativos e também estudos investigativos em loco, onde ele mesmo ia, mas também por evocação na Sociedade Parisiense de Paris. Então, as reuniões mediúnicas não eram uma reunião mediúnica apenas de consolo ou de esclarecimento dos espíritos que já haviam partido para a pátria espiritual, mas eram reuniões instrutivas, onde ele extraía conhecimentos do mundo espiritual. E o próprio São Luís, que era um dos protetores, ele estava sempre presente e trazia espíritos das mais diversas ordens para que todos tivessem esse conhecimento. Então, isso tudo nós vamos encontrando ao longo da Revista Espírita, e o Allan Kardec ele vai inserindo tanto lá em O Livro dos Espíritos, quanto no Livro dos Médiuns, quanto no Céu e Inferno, quanto a própria Gênese. A própria Gênese, se nós formos pensar, ela é quase que uma compilação da Revista Espírita, porque ele vai tratando de tantos temas, que ele constituiu toda a Gênese a partir de várias questões que ele vai esclarecendo, que ele vai aprofundando. Tanto é que em O Livro dos Médiuns, ele inicialmente colocou que a possessão não existia, mas depois, com os estudos que foram feitos dentro da Revista Espírita, em loco, ele vai percebendo que não, que existe a possessão. E chega lá na Gênese, ele coloca claramente que a possessão existe. E não existe só de espíritos inferiores para o homem, mas também de espíritos superiores em relação aos homens. Então, é bem interessante e é bem importante, pessoal, vocês irem para as revistas espíritas, e lá também vamos encontrar, lá em O Livro dos Médiuns, uma sequência de estudos que ele coloca, não é, Eduardo? Onde ele coloca justamente a leitura da Revista Espírita, não é? Que ela deve ser feita. Exatamente. Né? E até podíamos criar até depois uma série de aspectos mediúnicos na Revista Espírita. Né? De tão grande é o número de artigos que tocam no assunto da mediunidade. Aliás, quando eu falei que os fenômenos espíritas são tão antigos quanto a própria mediunidade, quanto a própria humanidade, né? Entre esses fenômenos espíritas estão não só fenômenos físicos, como também fenômenos mediúnicos.
Né? Até o Felipe lembrou muito bem que Moisés era um médium. Né? Os 10 mandamentos vieram através da mediunidade de Moisés. E tanto outros que, né, um estudo mais aprofundado da Bíblia, vamos mostrar esses fenômenos mediúnicos e, fazendo esse estudo junto com o dos médios, podemos categorizar cada fenômeno mediúnico que aparece na Bíblia. É muito interessante, gente. Então, e esses aspectos morais que nós, nessa fase, estamos abordando, nós vamos encontrando também, porque as questões não acontecem isoladamente. Os fatos mediúnicos, eles sempre estão relacionados a questões morais, não é? A moralidade. Então, nós vamos sempre ter uma conexão muito forte entre o fenômeno mediúnico e a moralidade. E isso é extremamente importante, que a gente possa olhar, perceber essa conexão que existe, porque a partir daí nós também começamos a exercitar algo que é importantíssimo, é colocar o espiritismo no nosso dia, porque o espiritismo não é algo que deva acontecer somente dentro de uma casa espírita, mas o espiritismo precisa ser levado para o nosso cotidiano, para as nossas relações. A partir do quê? A partir das nossas relações morais, a partir das nossas relações intelectuais, a partir da nossa evolução e das nossas interações sociais. E isso é importantíssimo que a gente possa entender isso, não é, Felipe? Sem sombra de dúvida, né, Sônia? E como a gente vai vendo isso ficando cada vez mais claro fazendo essa leitura. Então, o Kardec é muito bonito, né? Porque a gente vai vendo que as questões complexas nasceram de coisas simples, né? De questões simples, de dúvidas que nós teríamos lendo aqueles textos. Então, às vezes a gente pega a obra toda pronta, né? E pensa, nossa, que quão difícil seria fazer isso. E é evidente que não deve ter sido fácil, mas a leitura da revista vai nos aproximando dessas dúvidas, dessas questões que foram surgindo do meio físico, né? É uma inter-relação muito bonita, é muito bacana da gente ir percebendo. Porque nós vamos vendo aonde nasceu a questão, da onde nasceu o pensamento, né? Aquilo ali já existia no meio, faltava alguém realmente para codificar, né? Por isso que o Kardec ganha o nome de codificador. De uma maneira ou de outra, o elemento espírita já estava inserido na sociedade. Ele já existia a manifestação, já se tinha uma certa noção de algumas coisas. Faltava realmente alguém vir e transformar aquilo num código, né? Sim. E é realmente bonito e motivador. O que eu gostaria de fazer um aparado aqui da cabana do Pai Tomás, né? Quantos aspectos esse livro abordou, né? Então, na questão espiritual, né? Então, ela trata de reencarnação, né, Sônia? Trata Sim. de desencarne, trata Sim. de sonho, né? Trata de escala evolutiva, porque ela entende que ele tinha uma escala, vinha de um local que ele tinha uma escala evolutiva mais superior, se a gente pode classificar assim, né? Ele já era um pouco mais adiantado. Então, um livro que, antes de existir o Espiritismo, já tinha todas essas noções, né? Confirmando mais uma vez o que a gente estava dizendo aqui. Tanto é que ao final do livro, quando ele apanha tanto do seu último dono, o pai Tomás, as pessoas perguntam para ele, mas vamos matá-lo? Nós temos a chance de matá-lo. Vamos embebedar esse novo fazendeiro, vamos matá-lo. Ele disse, não, nós não vamos fazer isso, nós não vamos fazer isso, não é? Nós precisamos respeitar, nós precisamos amá-lo, ele está necessitando, ele é uma pessoa doente. Então, ele vai alertando as demais pessoas, ele vai olhando e todos os demais escravizados, eles começam a ver na figura do Pai Tomás alguém que poderia orientá-los moralmente, e eles começam a modificar também a sua conduta, a sua postura. Então, o Pai Tomás ele tem uma grande influência
Só que na última surra, ele não suporta mais, ele fica tão debilitado, e as pessoas perguntam para ele, mas não, tu não estás com ódio do nosso patrão? Ele diz, não, eu não estou com ódio. Ao contrário, eu preciso agradecer a ele, porque ele está me abrindo as portas para a eternidade, para a espiritualidade. E ele só espera o menino, lá na fase inicial, aquele menino que ajudou e que ensinou o pai Tomás a ler, e que também deu uma Bíblia para ele vai buscá-lo, e ele só estava aguardando aquele menino, que já não era mais um menino, já era um rapaz, já era um adulto jovem, e ele diz, agora já não é mais possível retornar, agora eu vou para a espiritualidade, e pede que leve a bênção dele para todas as pessoas, e fica muito feliz que o menino vai visitá-lo, e há um grande laço de gratidão, não é? De gratidão entre o pai Tomás e esse menino branco. É emocionante, não é? Mesmo que eu tenha relatado como é que mais ou menos vai terminar, mas é muito mais emocionante ainda. Quem tiver a oportunidade de ler, vai ler assim detalhes mais emocionantes ainda. E a própria tia da Evangelina, ela pega uma das meninas que também é escravizada, que era uma menina extremamente difícil, e ela começa a dar lições, assim, instruir moralmente essa menina. E essa menina, ela vai com essa tia da Evangelina de volta para a Inglaterra, e na Inglaterra ela começa a desenvolver novas instruções morais e vai para a África para catequizar, para ajudar moralmente os seus irmãos na África. Olha que coisa mais linda! Então, nós entendemos a partir daqui o porquê Allan Kardec trouxe este livro para dentro da Revista Espírita. Exatamente. E assim chegamos ao final do nosso estudo, da nossa abordagem, convidando vocês a lerem não só a Revista Espírita, como esse livro, né? Cabana do Pai Tomás. Agora vocês já... Com olhos espíritas. Com olhos espíritas, né? Com as nossas dicas. E ouvidos espíritas. Exatamente. Também, né? Porque nós temos muitas pessoas com deficiência visual que vão ouvir o livro. E, como sempre, pedimos para vocês, né, darem seu like, compartilharem o vídeo, se inscreverem no canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, pois lá existem vídeos também muito interessantes, não só os vídeos da nossa série Aspectos Morais na Revista Espírita. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau para todos, boa semana abençoada para todos. Tchau, Felipe. Foi um prazer. Tchau, Eduardo. Tchau, Sônia. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Felipe. Um abraço.